Relatório aqui mostrando qual é a verdade em relação aos números da 777 no período em que ela esteve na frente do Vasco da Gama. Então, isso aqui é muito importante, embora não seja tão grandiosa a manchete, por não ser nada bombástico, mas é muito importante para que se entenda que não foi a SAF que não funcionou. Foi a 777 que fez um negócio muito ruim, que é uma empresa amadora. O Vasco cometeu um puta erro ao vender para essa empresa. Alguém deve ter sido beneficiado nessa história. Se for atrás direitinho, vai chegar. Como Rio de Janeiro, pessoas poderosas, não se vai direitinho atrás de nada, porque a gente sabe quem manda, né? E a gente sabe quem obedece no Rio de Janeiro. Se existe um lugar no mundo onde o esquema é aberto, o esquema é claro e transparente, é no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é, assim, eu sou apaixonado pelo Rio, não preciso falar isso, todo mundo sabe, né? Mas tem uma coisa no Rio de Janeiro que ela é ao mesmo tempo encantadora e ao mesmo tempo ela é assustadora, que é assim, o Rio de Janeiro não é hipócrita. O Rio é o lugar onde você sabe. Tá aqui, ó, esse cara aqui, ele manda nesse cara aqui, que manda nesse cara aqui, mas não deveria ser assim, mas é assim, tá? E vai todo mundo sentar aqui, almoçar e é isso. Então, a gente sabe que as pessoas não vão procurar os verdadeiros interessados e quem eventualmente saiu ganhando com a transação que fez do Vasco um clube da 777, porque provavelmente se você tivesse tido um mínimo de cuidado ali, ou durante esse processo você vendo que os pagamentos não estavam sendo feitos do jeito que deveriam, você já tinha rompido isso e tinha interrompido para conseguir reaver o controle do clube que o Pedrinho teve coragem de fazer, mesmo com muita dor no coração aí, de ter que deixar o Vasco numa situação financeira ainda pior. Mas o certo é certo e o certo tem que ser feito. Mesmo que doa, ele tem que ser feito. E o que o Pedrinho está fazendo em relação a isso é o certo. Hoje saiu esse relatório mostra que a 777 pagou apenas 18% do que deveria ter pago até maio, quando o Pedrinho faz lá as ações dele no Vasco em relação a 777. Eu acho que 18% responde a sua pergunta se você eventualmente a tiver. Se você eventualmente ainda for um dos caras e fala, não, mas é que eu acho que a 777 merecia outra chance, cara, os caras estão em recuperação judicial, tudo fodido, fizeram merda pra caralho. Claramente os caras não sabem o que estavam fazendo e fizeram merda no Vasco. Isso é um fato que eles fizeram merda. Se você quiser ficar discutindo com isso, desculpa, mas você está fazendo política. Você está fazendo política no Vasco. Você não está mais discutindo o fato em si. O fato em si é que a SAF que veio aqui assumir o Vasco não sabia o que estava fazendo, fez gracinha, superfaturou preços esquisitos pra cacete na compra e venda de jogador. São contratos absurdos, que eu espero que um dia o Pedrinho possa mostrar, porque realmente são absurdos alguns contratos. Correu o risco de transfer ban, uma série de coisas que não era para ter sido feito e foi feito de forma errada, por algum motivo que eu não acredito que seja necessariamente apenas incompetência. Eu nunca acredito nisso. Em empresas que eu posso chamar aqui a 777 com indícios de ser uma empresa esquemeira, talvez eu possa chamar assim, né, pelos motivos que ela responde no mundo inteiro, você já não pode vender muito seu clube para uma empresa assim. Né? Então você já tem que ter ali um certo cuidado. Ah, mas ela é dona disso e daquilo, mas como é que ela está gerenciando isso e aquilo? Faltou, né? Ou alguém ficou feliz pra caralho ali nessa transação. Hoje, tá muito claro que esses caras fizeram merda. O que não significa, torcedor querido, que SAF seja um problema. Porque você pode ter um dirigente bom, um dirigente ladrão, você pode ter uma SAF bandida, você pode ter uma SAF competente. Você não tem que... Isso é mais ou menos como o rótulo dado para funk, por exemplo. Eu não sou um grande consumidor de funk. Mas, cara, veja só. Quando você diz que o funk é uma música ruim, você está colocando o Bochecha, a Anitta, a Ludmilla, no mesmo pacote do cara que canta senta, senta e enfia o dedinho no cu, entendeu? Os dois são funk. Existe rock bom, rock ruim. Existe pagode bom, pagode ruim. Existe tudo. Então, você botar o funk como um ritmo musical ruim, a Fernanda Abreu, por exemplo, toca funk, e as músicas dela são muito boas, né? Você botar o ritmo como culpado, eu acho que aí você está sendo pior do que quem está fazendo, porque você está rotulando, generalizando uma coisa que existe coisa boa e coisa ruim. Existe SAF bom e ruim, existe dirigente bom e ruim, jogador bom e ruim, jornalista bom e ruim, não dá para dizer que são todos. Dá para dizer que a maioria? Dá, você tem toda a razão, pode dizer. Realmente a maioria dos funks que são expostos a público, que são midiáticos, são muito ruins. O que não significa que o funk seja ruim, ou que todo funkeiro seja ruim. O Bochecha, meu amigo, meu irmão, não precisamos discutir aqui a qualidade de Claudinho Bochecha, precisamos? Acho que não, né? Acho que todo mundo concorda que ele tem uma música muito legal, com mensagens legais e tal, e que são dois caras fantásticos e que nunca fizeram nada apelativo pra ganhar o dinheiro deles. É funk. Então, a gente não pode generalizar. Tem SAF que vai fazer merda. Só que algumas SAFs, elas vão fazer merda num nível assim catastrófico, tipo a 777, que conseguiu fazer isso. Caberia a quem? A quem do Vasco permitiu. E para que serve a tal presidência do Vasco que ainda existe, a do Botafogo que ainda existe e tal? É uma figura decorativa? Nem tanto. É exatamente o cara que deveria ficar olhando para isso e falar, opa, você não pagou aqui. Ó, isso aqui estava combinado, você não fez. Essa é a função desse cara. Por que é que isso não foi feito antes no Vasco? Eu não sei. Ou a gente desconfia, ou a gente realmente não sabe. Mas é para você desconfiar.
Por que é que tudo isso foi acontecendo até chegar ao ponto do Vasco quebrar, o Pedrinho ter que assumir, tirar 777 e piorar a situação financeira do Vasco, já era ruim, e ele está fazendo isso por um motivo extremamente justo, que é, olha, eu preciso tirar o câncer daqui para tentar corrigir, não haver metástase, eu preciso tirar. Ou eu tiro ou eu morro. Então, ele teve que fazer aquilo. O que o Pedrinho fez é correto. E aí, no mesmo pacote, ainda tem que ver um cenário onde várias pessoas estão cobrando do Pedrinho velocidade para aceitar qualquer SAF. Meramente porque você quer ganhar do Flamengo no estadual. Porra, cara. Tu é Vasco mesmo, irmão? Tem certeza? Porque, cara, ser Vasco é uma instituição centenária. Não é uma instituição que você está preocupado com o Campeonato Carioca que vem. É muito importante, eu sei que você quer ganhar, todo torcedor quer ganhar. Mas entre corrigir os rumos de um clube centenário e você ganhar o Campeonato Carioca, você não pode querer ganhar o Campeonato Carioca. Porque aí você não é Vasco, irmão. Aí você tá só se divertindo. Se você é Vasco, você quer um Vasco melhor com chão de cimento e não de barro. Que é para amanhã ou depois o Vasco crescer em cima de uma base. Essa base não vai ser feita se não for uma empresa séria. Então os cuidados que o Pedrinho está tendo em relação à nova SAF, obviamente, passam pelo passado, que está sendo hoje jogado na mídia aí através desse relatório, mostrando que a 777 pagou porra nenhuma, fez porra nenhuma do que tinha que fazer, né? Provavelmente pagou algumas pessoas para falar bem dela e acabou gerando aí uma discussão que não tinha que ser uma discussão. O número está aqui, você me prometeu A e você me entregou X. Então você sai, porque você fez merda. Essa é a discussão fácil, mas não parece tão fácil, né? Porque parece que algumas pessoas realmente estão muito motivadas a defender o indefensável, mesmo com os relatórios, os números surgindo, as coisas na mão, os resultados sendo mostrados, falar, olha, com todo o dinheiro investido que eles investiram, o Botafogo investiu um pouco mais, o Bahia, e todos eles tiveram resultados muito melhores. Então assim, foi mal investido, tinha jogador sendo negociado a 3 milhões de euros e de repente o Vasco foi lá e pagou 5. Mas se o Vasco estava negociando por 3 milhões de euros, por que o Vasco pagou 5? E aí depois você pega lá no contrato do cara, tá lá, ó, tem que dar mais 2 milhões de euros pro cara se ele jogar 70 jogos. Mas por quê? Ninguém queria o cara. Por que tem esse contrato? Alguém ficou muito feliz no período da 777. Mas como a 777 é uma empresa privada, meio que foda-se. Se alguém roubou a empresa, o problema é da empresa. O problema é que o uso, quem foi usado para fazer tudo isso, foi o Vasco. E esse é o perigo de você ser mal vendido. Por isso que o Pedrinho está tendo uma cautela e tomando porrada, uma cautela justa, correta. Pedrinho, siga com o que você acredita e faça o certo, por mais pressão que exista. O Vasco não tem o direito de errar de novo na nova SAF. E, portanto, toda essa cautela é justificável, porque fatalmente vai aparecer um comprador bom e vai fazer um negócio. Por quê? Porque o Vasco é uma grande oportunidade, né? E ninguém... mundo que as pessoas que têm dinheiro no mundo não são idiotas. Ninguém fica milionário. Ou é porque é sacana, ou porque é milionário por competências. Partindo do princípio que seja alguém por competência, esse cara não vai olhar uma oportunidade dessa do Vasco, seja esse cara qual for, e vai deixar passar. Todo mundo vai deixar passar. O Vasco é uma puta oportunidade. Desde que esteja nas mãos de alguém confiável para fazer a venda. Porque se volta nas mãos de quem vendeu a primeira, por exemplo, eu já não sei se alguém compraria. Lemos, zagueiro uruguaio, que está sendo aguardado hoje no Rio de Janeiro, 29 anos de idade, jogador que estava no Atlético Mineiro, formado pelo Defensor, clube uruguaio, já passou pelo Rubim Kazan, Las Palmas, Sassuolo, Fenerbahçe e estava ultimamente no Atlético Mineiro. O que você acha da chegada desse atleta que o Vasco tentou ano passado, mas não houve acordo com o jogador, que preferiu ficar no Atlético Mineiro porque tinha exigido que o Galo indenizasse ele no fim de contrato. O contrato dele termina no fim desse ano. Ele vem por empréstimo até o fim do ano, com o salário que ele tem no Atlético. E, claro, com a garantia de que será o titular, João Vitor e Maurício. Vai ser a zaga do Vasco da Gama. Que tal? Vamos falar sobre ele, claro, preparação do time para a estreia no Campeonato Estadual, o que pensa o Fábio Carilli para essa competição. Ele ontem realizou a primeira entrevista coletiva dele, né? Papo muito bom, deixando uma ótima impressão, papo reto, papo direto, foi muito franco com o torcedor, gostei muito do que vi do Fábio Carilli. Quero saber a sua impressão sobre isso. Maurício Lemos, 29 anos, jogador que nasceu em Rivera, no Uruguai, conhece bem o futebol brasileiro, já está há 2 temporadas, né, no Galo, não jogou muito ano passado, não teve uma boa convivência com o Milito, perdeu espaço, acabou ficando na reserva, alguns jogos nem para reserva foi, teve um grande momento com o Felipão.
Eu conversei com o Rodrigo Caetano há alguns dias e ele já tinha me passado em boas informações a respeito do Maurício Lemos. O Rodrigo foi quem trouxe ele do Fenerbahçe para o Atlético Mineiro no início de 2023, baita profissional, só elogios ao Maurício Lemos. Acredito que o Vasco está ganhando um baita jogador realmente, que vai acrescentar demais com a experiência, jogador que passou pela seleção uruguaia, fez 3 partidas, mas que inicialmente não queria deixar o Galo. Tem contrato, vem emprestado, Atlético e Vasco já tinham se acertado no meio do ano passado, mas a exigência do Maurício de receber o contrato na íntegra fez com que inviabilizasse. O Vasco buscou de novo um zagueiro para formar a dupla com o João Vitor. Inicialmente vem com status titular, mas obviamente que o treinamento pode colocar o Lucas Freitas ou o Lucas Oliveira numa posição titular, mas inicialmente João Vitor e Maurício jogando, né? É um atleta que tem a confiança do Fábio Carille, tem 1,87 m, usa o pé direito como predominância, mas assim como o João Vitor, atua pelos dois lados. Só que o João Vitor hoje é quarta. Na segunda-feira, na entrevista lá no CT Moacir Barbosa, foi muito claro dizer que ele prefere jogar realmente pelo lado direito, até porque ele tem uma saída rápida pela direita, iniciar a jogada. E o destro jogando pelo lado esquerdo tem a dificuldade na marcação por fora. Por dentro não, se o jogador der o tapa para dentro, ele com a perna direita fecha. Por fora sempre vai ter uma dificuldade. Se um ponta ou um atacante de meio de área der o tapa para o fundo, o destro tem mais dificuldade, porque ele vai ter que se virar. Mas ele utiliza a perna esquerda, né? Porque tem que estar o profissional pronto para as ações. Mas é diferente. O Maurício consegue jogar bem do lado esquerdo também. Então é um jogador que vem com muita expectativa. Ele é aguardado hoje no Rio de Janeiro. Facilitou o Vasco, Peñarol e Grêmio terem saído da jogada, né? O Vasco aguardava uma decisão do atleta que tinha mais 2 interessados e o Vasco aguarda para hoje uma resposta oficial para enviar o contrato, a passagem e eles chegaram ao Rio de Janeiro, fazer os exames médicos e ser o 5º reforço do Vasco. O Vasco vai parar por aí? Não. E eu vou explicar por quê. Mas o Vasco vai parar então no Maurício? Não. O Carille ontem foi muito direto, reto, gostei da postura do Carille, quando disse que não. O Vasco vai atrás ainda de jogador de lado de campo, mas jogador mais incisivo, que vai para dentro, que dá profundidade, que pisa na área, que gosta de fazer gol, como o Guilherme, que jogou com ele no Santos, né? Ontem surgiu uma informação, não tenho essa confirmação, do Gabriel Veron, que é um jogador que, lado de campo, velocidade, pisa na área, gosta de fazer gol. E esse tipo de jogador ele quer pro Vasco da Gama. Ontem na coletiva, aliás, Fábio Carille falou um negócio muito legal quando eu perguntei ele sobre Coutinho e Payet, deixou muito claro que ele vai tentar, de todas as formas, encaixar o talento. Citou, inclusive, Alex Teixeira, Estrela, enfim, jogadores que ele já enxerga como talentosos. Então qual vai ser a formação tática? Mas já posso adiantar para vocês que o esquema que ele mais gosta de usar é um 4-2-3-1. Então, nessa linha de 3 homens, Felipe Coutinho, Payet podem jogar juntos, Maxime, um velocista. Agora, eu não enxergo, por exemplo, Alex Teixeira, Coutinho, Payet e Verratti, esse quarteto. Porque aí seriam 4 jogadores a não marcar com intensidade. O Vasco ontem apresentou o Tietê, né? Anunciou o Tietê, o goleiro Daniel Fusato. Tietê, por exemplo, é um cara que vai brigar por vaga titular nesse time do Vasco, sim. Você pode ter nessa linha de 2 homens aí, Hugo Moura e Tietê, Hugo Moura e Jair, Jair e Tietê. Aí nessa segunda linha mais ofensiva, né? Paulinho de um lado, Coutinho centralizado e Payet, pode ser. Verratti, ou ele abrir mão do Verratti, jogar em determinado momento num 4-2-4, e aí Alex Teixeira e Coutinho fazerem um falso 9, ou o próprio Payet. Enfim, existem variações que o próprio Fábio Carille vai começar a trabalhar no Vasco da Gama. O time que estreia sábado não vai ser com os titulares, vai ser com o time sub-20, comandado pelo Ramon Lima. Na Copinha ontem mais um empate, o time sub-17 não está rendendo o que a gente espera, mas também é uma experiência para essa molecada, né? De qualquer forma, quero dizer a vocês que Maurício Lemos está fechado, o Vasco está aguardando só uma última resposta dele hoje para enviar a passagem, ele chegar ao Rio de Janeiro, empréstimo até o fim do ano, ele fica livre, e aí o Vasco negocia direto com ele depois a sequência. Tietê e Fusato ontem anunciados, o goleiro Daniel Fusato, os Lucas, né, Oliveira e Freitas vão ser anunciados hoje, e assim o Vasco vai montando um time, né, para a temporada. Aliás, montando um elenco, daquela linha de 16 titulares, a gente está falando sempre aqui, 18, o Vasco está começando a encaixar